Concurseiras, pessoal, professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões de TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quarisconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo, tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, Teoria e Exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá pessoal, que prazer estar mais uma vez aqui com vocês num evento da Qualis Concursos. Como vocês sabem, essa semana a Qualis está fazendo eventos só de resolução de questão do TCM de São Paulo, né? E eu vim aqui também para resolver algumas questões com vocês, para a gente poder treinar um pouquinho para esse concurso, tá? Bom, nós vamos falar de algumas matérias que são matérias pequenininhas, mas que somadas elas têm um peso importante na prova, tá bom? A gente vai falar sobre algumas questões de noções de arquivo, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, atendimento com qualidade e redação oficial, tá bom? Então a gente vai começar com arquivologia ou noções de arquivo, tá legal? Vamos lá. Vamos para a primeira questão então, gente. Olha lá. O nome que se dá à ação de recebimento, registro, distribuição e movimentação de documentos em curso é protocolo, recepção, arquivo, logística e armazenamento. Bom, gente, eu trouxe essa questão aqui, ela é bem simplesinha, para falar para vocês um pouquinho das atividades que são realizadas no protocolo. O protocolo é uma atividade muito importante para o arquivamento. Então, desde que o documento ele é expedido ou ele é recebido no setor, a gente já tem que se preocupar com o arquivamento dele. Tá? E quem vai se preocupar com isso é o protocolo, num primeiro momento. Então, o protocolo, ele faz o recebimento, que também pode ser falado que é a expedição do documento, então é o recebimento, se ele vem de um outro setor, ou a expedição do documento, né? Aí a gente protocola e registra esse documento. O que seria o protocolo e registro? É a gente atribuir um número para ele e registrá-lo. Isso pode ser feito em livro, mas hoje eu acredito que 100% dos órgãos ou empresas já fazem esse registro por sistema informatizado. Então, o que você coloca no registro? Quem é o remetente? Para onde vai esse expediente? Qual é o assunto? Qual é a data? E até num campo observação ou num campo arquivamento, a gente já pode colocar qual é o local do destino final ou do arquivamento. Então, de acordo com esses dados, é que a gente vai arquivar ele depois, tá? Então, sempre que falar em protocolo na prova de vocês vão lembrar de registro, distribuição ou expedição, movimentação e arquivamento do documento. Tá bom? Então, aqui, ó, a resposta certa é a A, protocolo. A recepção é uma parte da atividade de protocolo. O arquivo também muitas vezes é o protocolo que faz, mas também é uma das atividades do protocolo. Logística não está relacionado a isso. E armazenamento também não, porque a gente está falando em documento, então não seria armazenamento. A palavra certa mais é arquivamento mesmo. Tá legal? Vamos para a próxima questão, então? Olha lá. A decisão ou encaminhamento provindos de autoridade administrativa acerca de assunto submetido à sua análise dá-se o nome de despacho. Qual é a definição de despacho, né? A gente pode definir despacho como uma ordem de autoridade,
né? Seja juiz, seja autoridade administrativa, é como uma ordem ou uma pequena decisão de alguma coisa que foi submetida à sua análise. Então, a resposta certa aqui, a gente já pode falar que é a A, tá bom? Aí a gente tem outras alternativas, ó. Declaração, parecer, petição e requerimento. Bom, a declaração não é. Declaração é aquilo que a gente utiliza para declarar alguma coisa sobre si mesmo. O parecer é sempre emitido por um órgão técnico, é uma opinião técnica emitida por um órgão técnico, né? A petição já é como se fosse um requerimento, mas normalmente é endereçado a um juiz ou uma autoridade administrativa em algum processo, seja administrativo ou judicial. E o requerimento é um pedido que o cidadão faz para a administração. Então, o despacho é sempre uma pequena ordem a alguma coisa que foi submetida à sua análise. Tá bom? A resposta certa aqui é a A. Vamos para a próxima. Olá. Os documentos de arquivo podem ser classificados em diferentes categorias de acordo com as suas características. A natureza do assunto é uma delas. Essa classificação informa se o assunto tratado no documento prejudica a administração ou não quando divulgado. Se a divulgação não acarreta prejuízo, diz-se que o documento é prioritário, ostensivo, sigiloso, oficial ou confidencial. Gente, a gente tem duas grandes categorias de documento, quanto à natureza do assunto, quanto à confidencialidade desse assunto, né? Então, ele é ostensivo ou ele é sigiloso. Dentro da categoria sigilosa, aí a gente pode ter reservado, confidencial, secreto e ultra secreto, dependendo da segurança que aquilo tem que ser disponibilizado, das pessoas que podem ver, tá bom? Então, quando a gente fala que quando a divulgação de um documento não acarreta prejuízo, como é o caso do que a gente está falando aqui, o documento ele é ostensivo, ele pode ser visto por qualquer pessoa. Então, a alternativa certa aqui é a B, tá bom? Prioritário é com relação à urgência com que aquilo deve ser apreciado. O sigiloso, ele é uma categoria grande dentro daquelas que a gente falou, né? Que tem o reservado, confidencial e não sei o quê. Mas aí já é quando a gente tem restrição de visualização desse documento, tá bom? O oficial, que não é com relação a essa restrição de visualização. E o confidencial, que também não é quando ele pode ser visto por qualquer pessoa. Então, aqui, quando não acarreta prejuízo e quando ele pode ser visto por qualquer pessoa, é o ostensivo, alternativa B, tá bom? Vamos para a próxima. O conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e no uso de documentos em arquivos é denominado acervo, arquivamento, documentação, arquivologia e dossiê. Bom, gente, eu acho que vocês sabem, a arquivologia ela é uma ciência, né? Para quem já viu as minhas aulas lá no curso da Qualis Concursos, as aulas teóricas de arquivologia, eu falo bastante disso, da gestão de arquivos. O que é a gestão de arquivos? Ela cuida não só de guardar documento. Isso não é arquivar documento, você simplesmente guardar. É você desenvolver um método, é você ver para o setor que você trabalha, para o tipo de documento que você tem, qual é o melhor método de arquivamento? Isso é a gestão de documentos, né? É você pensar em como aqueles arquivos vão ser conservados, que tipo de documentação que tem, que tipo de suporte físico que tem e que tipo de conservação precisa, né?
como que essa preservação vai ser feita, como a recuperação vai ser feita, como que o local físico deve ser adequado para esse arquivo. Tudo isso é estudado pela arquivologia. A arquivologia é uma ciência. Então, quando a gente fala que engloba tudo isso, ó, produção, organização, guarda, preservação e uso de documentos, a gente está falando de arquivologia. Então, a alternativa correta é a D, tá? Acervo, não se fala em acervo, até porque acervo não é a mesma coisa que arquivo. Acervo é apenas uma coleção, né? E o arquivo, ele tem uma organicidade, ele tem uma ligação entre os documentos e aquele quem os produziu, tá bom? Documentação também não é, porque é um conjunto de princípios, não é documento, obviamente, e dossiê também não. Dossiê é um conjunto de documentos que também não tem nada a ver com conceitos, princípios e regras. Tá legal? Vamos para a próxima. Olha lá, essa é bem recente, tá bom? Ela é fácil, mas eu escolhi porque dá para falar bastante coisa aqui. No que se refere à frequência do uso ou consulta, existem 3 tipos de arquivos. São eles: ativo, inativo e morto, oficial, administrativo e governamental, direto, indireto e intermediário, municipal, estadual e federal, alfabético, alfanumérico e numérico. Gente, essa pergunta aqui, ela tá falando com relação à vida do arquivo, à vida dos documentos, né? No que se refere à frequência de uso. Então, a alternativa correta aqui é a A, ativo, inativo e morto, tá bom? Qual que é a diferença entre o arquivo ativo, inativo e morto? Esses arquivos, eles também podem ser chamados em corrente, intermediário e morto, tá bom? E aí, assim, o arquivo ativo ou corrente é aquele que a gente está toda hora utilizando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tem um arquivo de ofícios expedidos daquele ano, muitas vezes a gente tem que ir lá consultar, a gente tem que tirar cópia. Então, isso é um arquivo ainda ativo, né? É um arquivo corrente. Um prontuário médico, por exemplo, tá bom? Que está sendo utilizado por um paciente, por um médico, tá? O inativo é aquele arquivo que ele ainda é utilizado para consulta, ele pode ser utilizado para consulta. Então, ele ainda não está no morto, ele ainda não está de escanteio totalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na Justiça Eleitoral. Então, no meu cartório eleitoral, a gente tem no arquivo inativo processos arquivados de mesário faltoso. Esses processos, eles ainda eventualmente podem ser consultados. Então, por exemplo, se um mesário faltoso chega lá e ele alega que ele trabalhou na eleição, que ele não deve multa nenhuma, a gente vai pesquisar naquele processo dele o que foi que aconteceu. Tá? Então, ele não está sendo usado correntemente, mas ele ainda serve para pesquisa, então ele é o inativo. Já o arquivo morto é aquele arquivo que ele é guardado basicamente como apenas assim por conservação histórica, digamos, tá bom? Por interesse histórico, interesse cultural, qualquer coisa do tipo. Por exemplo, lá no cartório eleitoral, a gente tem o arquivo de pessoal que já não trabalha mais ali. O arquivo funcional de pessoas que já se aposentaram ou qualquer coisa. Então, a gente não pesquisa mais aquilo, mas aquilo ele é guardado para uma posterior ou descarte, pode acontecer, do que está no arquivo morto ele ir para descarte, ou para ele estar guardado lá mesmo por valor histórico, tá bom? Então, esses são os 3 tipos. Tá legal? Vamos para a próxima questão? Olha, gente, eu acho que, assim, de arquivologia eu consegui abarcar os principais assuntos, né? Eu falei um pouquinho de princípios, a gente falou um pouquinho dos tipos de arquivo,
né? E a gente falou um pouquinho da arquivologia também. Se vocês quiserem estudar mais a fundo, vão lá no site da Qualis Concursos, tem um material super legal para vocês, tem um curso só de teoria e um curso só de exercícios de arquivologia e noções de arquivo. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento com qualidade. É também uma das matérias do edital do TCM de São Paulo, tá bom? Olha lá. Vamos para a questão 6, então, olha lá como é recente, VUNESP 2019. No cotidiano de suas atividades, pode ocorrer de o atendente ouvir alguma informação confidencial. Assim, é fundamental que o atendente tenha atitudes intencionais, intempestivas, cordiais, estratégicas e éticas. Bom, aqui a gente já exclui a B, que é intempestivas, e a também intencionais, porque não tem muito a ver, né? Aí as atitudes que seriam legais de um atendente seria cordiais, estratégicas e éticas, né? Porém, o que a gente está falando aqui é quando o atendente ele ouve alguma informação confidencial. Então, a gente tem que lembrar sempre da ética, né? O que é a ética? É você não usar aquela informação que você ouviu, que é um dado pessoal da pessoa, que é uma coisa particular que ela te falou no atendimento, e você sair por aí comentando, né? Então, o atendente ele tem sempre que ter ética no serviço público. Então, a alternativa correta aqui é a E, tá bom? Essa era bem tranquilinha, bem fácil, né, gente? Vamos lá para a próxima. Olá. Todo cliente deseja ser tratado com civilidade e atenção na hora do atendimento que lhe é oferecido. Ele necessita ter a sensação de que é sempre bem-vindo. Caso contrário, pode ser um problema para a organização. O atendimento ao público demanda qualidade, comprometimento e muita responsabilidade por parte de qualquer colaborador de uma empresa. Apatia, dispensa, automatismo, frieza, condescendência e imposição do livro de regras são comportamentos que podem prejudicar o atendimento ao público. No caso de imposição do livro de regras, é correto dizer que esse comportamento se refere. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente sobre imposição do livro de regras, e aí depois a gente volta a olhar as alternativas e vocês vão ver que ficou bem facinho de resolver, tá? O que é a imposição do livro de regras? Bom, toda empresa e principalmente todo órgão público tem suas normas, né? Principalmente no serviço público, a gente tem um monte de normas. E essas normas precisam sim ser seguidas. Porém, o cliente, a gente espera que ele nunca saia do nosso setor sem ter o atendimento adequado, sem ter o seu problema resolvido, ou pelo menos encaminhado, né? Então, a imposição do livro de regras nada mais é do que você pôr essas normas acima de qualquer solução, de qualquer interesse que possa surgir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo, inclusive, que eu dou nas minhas aulas, e que é um exemplo que já aconteceu lá no cartório eleitoral. Lá no cartório eleitoral, a gente atende com agendamento, apenas com agendamento, em princípio, né? Vamos supor que a gente tenha horário na agenda, horário vago, e vamos supor que apareça lá no cartório eleitoral uma grávida de 9 meses que não tenha feito o agendamento. Ela precisa fazer uma operação no título porque ela vai viajar no dia seguinte para ter o nenê, né? O cartório está vazio. Vocês acham que eu devo pedir para ela retornar para casa dela, fazer o agendamento pela internet para vir no horário agendado? Ou vocês acham que eu posso abrir uma exceção, tendo em vista a situação concreta e atendê-la? A gente atendeu, né? Então, a imposição do livro de regras seria criar toda essa dificuldade, não seria uma atitude errada. Não é isso que eu estou falando, mas seria uma atitude inadequada,
tá bom? Então, vamos olhar lá de novo, ó. No caso da imposição do livro de regras, é correto dizer que esse comportamento se refere a pouca atenção por parte dos colaboradores da empresa ao público? Não, não é pouca atenção. A dispensa mais rápida do cliente, deixando-se de levar em conta suas necessidades principais? Também não, né? Embora essa atitude também seja errada. Há um atendimento robotizado, em que se prefere que o público decida quem resolverá o seu problema. Isso também é um erro, né, do atendimento, o atendimento robotizado, mas não está relacionado à imposição do livro de regras. D. As normas da empresa colocadas acima dos interesses de satisfação do cliente? Seria essa, né, gente? Alternativa D, tá? E as normas de hospitalidade, cujas regras subjetivas fazem parte do atendimento mais ágil do público? Não. Então, vocês veem claramente que a definição da imposição do livro de regras é a alternativa D, tá bom? Vamos para a próxima, então. Olha lá. Essa aqui, ela é antiga, mas eu quis pôr para vocês, porque para vocês verem que nessa banca do TCM cai algumas decorebinhas, tá bom? Que vocês precisam saber. Olha lá. O atendimento telefônico ideal requer que o telefonista, ao atender ligações externas, diga de forma clara e pausada na ordem a seguir seu próprio nome e o cumprimento adequado, o cumprimento e seu nome, o cumprimento e o nome da instituição, cumprimento, ou nome da instituição e seu nome. Bom, eu acho que assim, gente, quando a gente atende, eu vou falar aqui não de prova, tá? Eu vou falar aqui de atendimento ao público, no órgão público em geral. Quando a gente atende uma ligação externa, a gente precisa sim dar para o cliente algumas informações, que são o nome da instituição, um cumprimento, né? E lá no cartório eleitoral, a gente também dá o nosso nome, porque evita, se você dá só o nome da instituição e o cumprimento, a primeira coisa que ela pergunta é com quem eu estou falando? Né? Então, aí você já vai ter que falar o seu nome de qualquer forma, tá bom? Mas aqui na questão, se vocês virem, não traz essas três alternativas, nome da instituição, nome da pessoa e cumprimento, tá? Então, a VUNESP, ela quer que você responda a alternativa D, nome da instituição e cumprimento. O seu nome fica para um terceiro momento, se você quiser falar, mas é sempre nessa ordem, tá bom? Então, Tribunal de Contas do município de São Paulo, você pode até falar o setor tal, bom dia, tá? É assim que você tem que falar. Então, a alternativa certa para essa banca é a D, tá legal? Vamos para a próxima. Ó, essa questão aqui também é uma questão nova, mas é uma questão bem manjada e eu quis trazer para vocês aqui para falar de um conceito muito importante. Vocês vão ver qual que é. No atendimento ao público, a comunicação é um elemento de fundamental importância. A garantia de que o que falamos, o que comunicamos, chegou de forma adequada ao usuário, nosso interlocutor, é dada pela emissão, pela mensagem em si, pelo feedback, pelo veículo de transmissão, pelo canal de comunicação. Gente, a resposta aqui é feedback, tá? Essa questão aqui ela é bem tranquila e ela traz exatamente a definição de feedback. Feedback é uma coisa que cai muito, prestem muita atenção nisso, tá bom? E o que é o feedback? É você perguntar para o seu interlocutor, você confirmar com o seu interlocutor se aquilo que você está falando é o que ele está entendendo. E também você confirmar com o seu interlocutor se aquilo que ele falou é o que você entendeu, tá bom? Então, ou seja, nada mais é do que você confirmar com aquele que você está falando se a mensagem emitida chegou do jeito que você queria ao receptor e se o receptor entendeu direito o que você está falando e se você entendeu direito a resposta do receptor, tá bom? Então, olha lá.
A resposta C é feedback, tá? A pela emissão. A emissão nada mais é do que o ato de você transmitir a mensagem. O B é pela mensagem em si, também não. D, veículo de transmissão, também não. E canal de comunicação, também não. Então, sempre que falar em confirmação, em garantia do que o que foi falado é o que foi entendido, a gente está falando de feedback. Tá legal? Olha lá, é mais uma bem recente da VUNESP 2019, olha lá. Nas conversas telefônicas, é importante demonstrar uma atitude positiva e profissional. A esse respeito, assinale a alternativa que indica ação para esse tipo de atitude. Transmitir segurança, prometer solucionar o problema, manter um diálogo informal, demonstrar impaciência, expressar-se de forma prolixa. Gente, vamos eliminar aqui as que a gente tem certeza que não são, né? Demonstrar impaciência, obviamente que não. Expressar-se de forma prolixa também não. A gente tem sempre que ser direto, né? Aí a gente fica entre 3, né? Que é essa atitude positiva que ele está falando. Transmitir segurança, prometer solucionar o problema e manter um diálogo informal. Gente, a gente não tem que manter um diálogo informal, a gente tem que ser educado, solícito, saber ouvir, mas o diálogo ele não pode ser informal não, a gente não é amigo do usuário, né? O diálogo tem que ser formal. A alternativa B, se vocês lembram, é prometer solucionar o problema. A gente não tem que prometer nada, até porque, dependendo do problema, a gente não consegue solucionar de imediato mesmo, né? A gente pode ter que precisar consultar um outro setor, a gente pode ter que precisar pesquisar num sistema, então a solução pode não ser imediata, então a gente não tem que prometer nada, a gente tem que fazer o possível para que ele saia satisfeito da ligação, tá bom? Agora, a alternativa correta, então, é a alternativa A. A gente tem que transmitir segurança e calma, tá? Eu peguei algumas questões de atendimento telefônico, porque essas questões caem nas provas de suporte administrativo, de agente administrativo, tá bom? Porque a gente, no nosso trabalho, é muito comum também fazer atendimento telefônico. O atendimento muitas vezes não é só presencial, tá legal? Então, a alternativa aqui correta é a alternativa A. Vamos lá para 11. Olha, vocês veem que ela também é recente, é de 2019, certo? Atender é uma arte. Para a realização de um bom atendimento é preciso interessar-se, sensibilizar-se e dedicar-se aos problemas do solicitante. Essa aqui eu já vou falar para vocês direto o que não está correto. Interessar-se, a gente tem sim que se interessar de uma forma não pessoal, tá? Agora, sensibilizar-se, não. A gente não tem que se sensibilizar com os problemas dos outros, a gente tem que fazer um atendimento eficiente. Então, a A já não é. Conquistar a confiança do visitante, ouvindo-o como se fosse um amigo e confidente. Essa aqui tá claro que não é, né, gente? A gente não pode ter esse tipo de intimidade a gente não pode ter esse tipo de intimidade com o usuário, a gente não pode querer ser amigo dele, a gente só tem que solucionar o problema, tá legal? Saber diferenciar dentre os atendimentos os que são os mais ou menos importantes. Não tem isso, gente, todos os atendimentos são importantes, tá bom? A gente tem sempre que atender com a mesma importância todos os usuários, tá bom? Demonstrar simpatia e facilitar o trabalho de todos, agindo com rapidez e precisão. Essa aqui é a correta, gente. No atendimento, a gente tem que ser polido, assim, educado, né? Afável, mas eficiente, objetivo, tá bom? Não tem que ser amigo de quem está sendo atendido, tá? E a letra E, que é o que às vezes dá vontade de fazer, mas está errada, agir com seriedade e firmeza, impondo disciplina e limites aos visitantes.
A gente não tem que impor limites nem disciplina aos visitantes, porque eles não são, né, empregados da gente. Embora às vezes tenha uma certa bagunça no ambiente e tudo, a gente pode pedir silêncio, a gente pode pedir uma colaboração, mas a gente não pode impor nada, né? Não pode esquecer que o cidadão usuário, ele é o cliente do nosso setor, ele é o nosso cliente, tá bom? Então ele tem que sair de lá com o problema resolvido, tá legal? Então a alternativa correta aqui é a D, demonstrar simpatia e facilitar o trabalho de todos, agindo com rapidez e precisão. Vamos para a próxima. Todo requisito fundamental para a prestação de um serviço com qualidade, primordial para o atendimento ao cliente / usuário / cidadão externo, o é também para o atendimento ao cliente interno. Isso configura a dimensão da cadeia. Gente, o que eu quero falar para vocês aqui, eu peguei essa questão apenas por uma coisa. A gente tem clientes externos e clientes internos, e a gente tem que tratar, o atendimento tem que ser exatamente da mesma forma, tá? Com vistas à solução do problema, com educação, com polidez e com precisão no atendimento, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de clientes, o externo e o interno, que é uma pessoa de um outro setor, por exemplo, do nosso órgão. Tá? Mas indo para a questão aqui, a cadeia em que tem o atendimento e tem o cliente interno, ela está relacionada à cadeia cliente e fornecedor, tá? Então, o cliente é o nosso cliente interno e fornecedor, no caso, seríamos nós. É a alternativa D, tá bom? Vocês veem que a A é cliente, B é fornecedor, aí a C envolve três grupos de pessoas, não é? E a E também envolve 3 grupos, não é? Tá legal? Vamos para a próxima aqui, gente. Olha, então, a gente já conversou um pouquinho, a gente deu uma pincelada de como caem essas questões na banca de vocês, de noções de arquivo e também de atendimento com qualidade. Agora a gente vai falar um pouquinho do relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre questões de arquivologia, a Qualis Concursos fez um evento comigo aqui também nesse canal, há um tempo atrás, vocês procurem lá o vídeo, foi um evento muito legal e a gente conversou só sobre o tema de noções de arquivo. Tá bom? Eu trouxe menos questões aqui dessa vez, porque a gente já fez um evento só desse assunto. Tá legal? Então agora a gente vai conversar sobre relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. VUNESP 2019. O profissional que trabalha direta ou indiretamente com atendimento ao público deve ser dotado de espírito alegre, jovial e divertido, saber distrair e conversar com os visitantes que estão impacientes, ter controle emocional e paciência para saber contornar qualquer situação, possuir ótima memória para chamar todos pelos nomes corretos, ser sincero e objetivo, mesmo que sua resposta contradiga o visitante. Bom, gente, vamos tentar trabalhar aqui por exclusão, né? Ser dotado de um espírito alegre, jovial e divertido. Vocês acham que isso precisa mesmo? A gente precisa? Vocês acham que a gente precisa ser jovial e divertido e alegre para trabalhar com o público? Não, né, gente? Isso não é necessário. Seria até bem estranho, né? Se a gente, onde quer que fosse, encontrasse pessoas assim, todas tão joviais, divertidas e alegres, até porque às vezes não é o momento, nem a hora, né? E nem o objetivo daquilo lá. Então, o A tá errado. Saber distrair e conversar com os visitantes que estão impacientes. Também não, né, gente? A gente não é obrigado, e você já pensou, se a gente ficar conversando com quem está impaciente, a gente não atende quem tem que ser atendido, tá bom? Letra C.
Ter controle emocional e paciência para saber contornar qualquer situação. Isso sim, viu, gente? Quando vocês entrarem no concurso, se vocês atenderem ao público, vocês vão ver que isso é uma qualidade muito importante. Você saber contornar situações, você ter paciência para ouvir e conversar com aquele cidadão de forma que ele entenda quais são as barreiras que estão impedindo com que ele saia com o seu problema resolvido, mas que eventualmente aquilo vai ser feito da melhor forma possível, né? Então a paciência no atendimento ao público é muito importante, sim, tá? É fundamental. Então, por enquanto, a gente está com a alternativa C, né, gente? Possuir ótima memória para chamar todos pelos nomes corretos. Não, isso não é necessário, né, gente? A gente não precisa decorar o nome de cidadão. Imagina quantas pessoas passam nos órgãos públicos por dia? Não é necessário, tá bom? E ser sincero e objetivo, mesmo que sua resposta contradiga o visitante. Embora essa alternativa não estivesse totalmente errada, ela está meio em conflito com a C, né? A gente tem que ser sincero, objetivo eu acredito que sim, mas sincero, na medida do possível, existe uma forma de falar. Se a gente for muito objetivo, muito direto e falar tudo exatamente como aquilo se apresenta, talvez você pode gerar um conflito no atendimento, né? Então a gente tem que dar uma moldada aí também, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a C. Vamos para a próxima. Olha, essa aqui é super novinha, a questão, e ela fala de feedback também, tá? Olha, uma forma de feedback negativo no atendimento telefônico ao usuário que deve ser evitado é o robotismo, expresso por atendente tentar livrar-se do usuário, tratamento distante sem envolvimento, dúvidas ou informações respondidas de forma automática, atendente dirige-se ao usuário com tom de superioridade, atendente informa que, nesse sentido, a organização é inflexível e autoritária. Bom, gente, todas essas estão erradas, né? A gente não tem que nem ter um tratamento distante, nem tem que tentar se livrar o mais rápido possível, nem atender com com tom de superioridade. Então, se vocês forem olhar as alternativas, todas elas estão erradas, tá bom? Mas o que ele quer saber é sobre o robotismo. O robotismo, ele se encaixa perfeitamente na alternativa C, que são informações respondidas de forma automática, tá? A gente tem sempre que dar aquela informação, embora a gente fale a mesma coisa várias vezes, né? Na maioria das vezes, a gente tem que sempre dar aquela informação e falar com a pessoa como se fosse a primeira vez que a gente estivesse contando aquilo. Tá bom? O robotismo é uma coisa muito desagradável para quem está ouvindo, tá legal? Então, o certo aqui é a alternativa C. Olha lá, essa aqui é da VUNESP 2020. No atendimento presencial, é muito importante atentar-se para a comunicação não verbal que está presente nas expressões faciais e corporais. Um gesto que pode ser entendido como posição de defesa para o outro é cruzar braços e pernas, colocar a mão no queixo, coçar a cabeça ou espreguiçar-se na cadeira, ajeitar papéis que se encontram sobre a mesa, guardar papéis na gaveta e deixar de responder as questões. De novo, gente, aqui são todas essas atitudes, elas estão erradas. A gente não tem que fazer nada disso enquanto a gente está atendendo o público. Mas o que ele quer saber é o que configura uma posição de defesa. E isso eu não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito, mas é bem falado assim na doutrina que trata de relacionamento interpessoal e de comunicação, que o fato da gente cruzar as pernas e principalmente cruzar os braços indica que a gente está fechado para o outro, que a gente está querendo se defender daquilo que está sendo falado, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a A, tá?
Colocar a mão no queixo significa que a gente está pensando sobre aquilo lá, tá meio em dúvida, não tá acreditando muito. Coçar a cabeça, espreguiçar-se na cadeira, intuitivamente a gente já pensa que a pessoa tá, digamos, com o saco cheio e com preguiça, né, de falar com você. E ajeitar papéis que se encontrem sobre a mesa e guardar papéis na gaveta e deixar de responder as questões, significa que você está querendo encerrar aquela conversa. Já deu, você quer encerrar, você está distraído, você não está prestando atenção, tá bom? Então, quando a pessoa cruza os braços, significa que ela está querendo se defender daquilo que está sendo falado. Tá? É uma atitude defensiva. Então, o correto aqui é a alternativa A. Ó, aqui a gente está falando sobre o trabalho em equipe, tá bom? Um dos fatores impulsionadores do sucesso em nossas carreiras é a forma pela qual nos relacionamos com as pessoas. Nossa forma de ser, pensar e agir influencia diretamente os relacionamentos nas organizações. Trabalhar em equipe exige protecionismo, individualismo, conformismo, liberalismo ou altruísmo. Se vocês notarem aqui, todas essas alternativas, elas trazem algum caráter negativo, né? A não ser o E, que é altruísmo. E se vocês pensarem no trabalho em equipe, tá certo. O trabalho em equipe, ultimamente, ele é cada vez mais utilizado, né, nas corporações e também no serviço público, porque ele agrega pessoas com diferentes opiniões, diferentes habilidades, diferentes conhecimentos. Mas, para que esse trabalho em equipe ele seja produtivo e seja um trabalho de sucesso, precisa ter altruísmo, ou seja, você precisa saber ceder em lugar do outro, né? A pessoa que trabalha em equipe, ela precisa ter uma coesão, e para ter essa coesão na equipe, tem que ter altruísmo, você tem que ter aquela boa vontade de saber ceder, de ambas as partes, de todas as partes, abrirem mão de alguma coisa para chegar num objetivo comum. Então, se vocês virem aqui, ó, protecionismo, individualismo, liberalismo, não funciona num trabalho em equipe. O conformismo também é péssimo, porque o conformismo é assim, é você não participar, simplesmente você aceita tudo que é colocado, tá bom? Então, ele é bem diferente do altruísmo. A alternativa correta aqui, então, é a E. Tá legal? Vamos para mais uma. É dever do assistente administrativo manter um excelente relacionamento, tanto com os clientes externos quanto com os clientes internos. Para tanto, deve preocupar-se em manter observação atenta para conhecer mais proximamente todos à sua volta. Isso não é necessário, né, gente? A gente não precisa conhecer proximamente todos à sua volta, né? A gente está falando de um ambiente de trabalho, não se esqueçam, tá bom? Procurar conviver socialmente com todos, agendando eventos extras com frequência. Também não é obrigatório que a gente tenha encontros sociais fora do ambiente de trabalho, para que o trabalho seja efetivo. Relacionar-se com profissionalismo e cortesia, facilitando o trabalho de todos. Isso sim, né, gente? No ambiente de trabalho, a gente precisa ter a cortesia, ter educação e estar disponível para auxiliar o trabalho de todos. Não é só o trabalho dos superiores, nem só o trabalho dos seus pares, é também os trabalhos dos subordinados, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, vocês já podem ter em mente que é a C, tá? Vamos ver a D, ó. Relatar aos seus superiores particularidades detectadas pela sua observação acurada. Parece ser bem arrogante isso aqui, né? E a letra E, transitar diariamente pelas demais áreas para fazer-se presente. Isso aqui também não, isso aqui é o cara que ele quer só fazer uma política, só fazer uma moral em todos os setores e isso não necessariamente traz um trabalho efetivo, um trabalho de qualidade, tá bom? Então, o correto aqui é a alternativa C.
Vamos para mais uma aqui. Olha, gente, então agora eu acho que já deu para vocês terem uma noção de como cai essa questão de trabalho em equipe, de relacionamento, de comunicação. E a gente vai, por fim, ter um maior número de questões. A gente acho que tem 10 questões, 10 ou 9 questões sobre redação oficial, porque é uma matéria que cai um pouquinho mais, é uma matéria um pouco, à primeira vista, é uma matéria um pouco cansativa, tá bom? Mas se vocês tiverem tempo, leiam o manual de redação da presidência, que muita coisa que cai vocês vão tirar de lá, tá legal? Então vamos lá para as questões. Ó, essa questão aqui, né? Conforme o manual de redação da Presidência da República, a identificação do signatário no campo específico do ministro da Educação deve seguir a seguinte forma. Não tem explicação aqui que eu possa falar para vocês, tá bom? O que tem mesmo é uma memorização que vocês têm que fazer. E sempre quando a gente assina, sempre quando vai ter uma assinatura, seja de um ofício, seja de alguma outra correspondência oficial, ela tem que ser no formato da alternativa E. Eu não vou nem passar pelas outras e explicar porque elas estão erradas, então basta você memorizar a correta. Tem que ter um espaço para assinatura, sem linha, tá, gente? Sem linha. O nome em letras maiúsculas e embaixo o cargo, tá bom? Apenas com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Vocês veem que as outras alternativas, elas trazem meio uma mistureba de tudo isso, né? Mas gravem esse formato, tá bom? Para o signatário. Espaço para assinatura, nome em maiúsculo, né? O espaço sem aquele traço, aquela linha, não é para ter aquela linha, e o cargo embaixo. Tá bom? Alternativa correta aqui, alternativa E. O Manual de Redação da Presidência da República apresenta como finalidade do ofício o tratamento de assuntos oficiais por órgão da administração pública e privada chancelados por autoridades. O que está errado aqui nessa aqui é que não necessariamente ele é chancelado só por autoridade. O ofício ele pode ser assinado por algum serventuário, tá? Da justiça ou por algum servidor mesmo do órgão, tá bom? B. Gerais dos órgãos da administração pública endereçado exclusivamente aos particulares. Isso aqui está errado porque não é exclusivamente aos particulares. Pode ser aos particulares ou outros órgãos, né? Ou outros entes também da administração pública. C. Gerais de particulares encaminhados aos órgãos da administração pública. Não. O ofício, ele vem da administração pública, ele não vem do particular, tá? Então, olha a alternativa D lá. Oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. Essa tá correta. Então, o ofício nada mais é do que o principal modo de correspondência da administração pública entre si, né? Então, de um órgão para outro órgão, né? De um setor para outro setor, ou então da administração pública para um particular, né? Vocês pedem um ofício, por exemplo, da Secretaria da Educação para alguma empresa, por exemplo, da Justiça Eleitoral para algum eleitor, isso é um ofício, tá bom? E aí, gerais com documentos expedidos exclusivamente pelo presidente da República. Essa também está errada, porque o que é expedido exclusivamente pelo presidente da República, vocês vão ver no Manual da Presidência, que é um documento que se chama mensagem, tá bom? Então, vamos lá. A alternativa correta aqui, gente, só para afirmar, é a D, tá? Leia as informações constantes como introdução e desenvolvimento em um ofício.
Conforme os dados de matrícula do último ano letivo, disponível em nosso site desde o primeiro mês, é lamentável que tais coisas aconteçam ainda neste departamento. Então, vejam, tais coisas aconteçam ainda neste departamento. Por essa razão, encaminharemos para as instâncias superiores as informações que forem necessárias. E os projetos em desenvolvimento na área da saúde serão inseridos na devida plataforma. Então, ele fala que a leitura desse texto ele fica comprometida por alguma razão. Então, a leitura do texto fica comprometida pela falta de clareza na exposição das informações, pelos inúmeros desvios gramaticais de várias ordens, pela opção por veicular as informações de forma concisa, pelo preciosismo no emprego das palavras e expressões, ou pela linguagem panfletária e marcadamente subjetiva. Bom, gente, aqui eu já vou falar para vocês direto que a correta é a alternativa A. Faltou clareza. O que é a clareza? A clareza é um atributo da redação oficial. Quando você pensa numa coisa clara, você pensa numa coisa transparente, você pensa em algo que não deixe dúvidas, né? Se vocês forem ler o texto, você vê que o que mais tem aqui é dúvida, porque ele fala, é lamentável que tais coisas aconteçam. Quais coisas, né? Por essa razão, encaminharemos tal, as informações necessárias, também não diz que tipo de informação, né? E por último, ele fala que os projetos vão ser inseridos na devida plataforma. Não fala qual plataforma. Então, o que faltou aqui é clareza, tá bom? O correto aqui é a alternativa A. Mas vamos ver as outras, ó. Pelos inúmeros desvios gramaticais de várias ordens. Isso não, porque gramaticalmente o texto está correto, né? C. Pela opção por veicular as informações de forma concisa. A concisão, ela é uma qualidade também da redação oficial, ela é um atributo também da redação oficial, ela não é um problema, tá? A concisão é você usar o mínimo de palavras para expressar o máximo de informações, tá bom? Isso também não é um problema, embora o que falte aqui no texto não é a concisão, e sim a clareza mesmo, como a gente conversou. Pelo preciosismo no emprego de palavras e expressões, isso não teve nenhuma, né, não teve nenhum problema com relação ao emprego de expressões aqui. E pela linguagem panfletária e marcadamente subjetiva também não. Então, esse texto aqui, ele peca primordialmente pela falta de clareza, alternativa A. Tá bom? Deu para entender, gente? Espero que vocês estejam gostando e aproveitando, hein? Vamos para a próxima questão, então. Olha lá. Correspondência diz respeito ao ato de comunicação por escrito entre duas ou mais pessoas, entre uma ou mais organizações públicas ou privadas. Pode ser utilizada no estabelecimento de contatos utilitários, como os de um industrial e seus compradores, ou os que dizem respeito à comunicação comercial, bancária, judicial e de tantas instituições públicas. A correspondência oficial é aquela que inclui toda espécie de cartas e documentos ligados a transações comerciais, industriais e também financeiras. B. É trocada entre pessoas mais ou menos íntimas sobre assunto da vida privada, tais como notícias do cotidiano, da família, de viagens, agradecimentos, convites e pêsames. É endereçada tanto aos ministérios públicos quanto às instituições econômicas e empresariais. Provém de instituições do serviço público, tais tanto civis como militares, ou a elas se dirige. E provém de instituições acadêmicas públicas para instituições acadêmicas privadas. Gente, o correto aqui é a letra D, tá? Então, quando ele fala que a correspondência oficial, o nome oficial, ele diz que ela vem de instituições de serviço público, ou então, ou ela é expedida por
pelo serviço público ou ela se dirige ao serviço público, tá? Tanto civil ou militar. Então, se vocês virem as outras, ó, por exemplo, a letra B aqui, ela fala de uma correspondência particular, né? A A, ela fala de uma correspondência comercial, tá bom? A C também não é, porque ela não tem nada a ver com o Ministério Público. Qualquer órgão público pode emitir uma correspondência oficial, tá bom? E a E também não é, porque fala em instituições acadêmicas. Então, o correto aqui é a D, tá legal? Vamos para mais uma, ó. Essa aqui é bem interessante. A concisão e a objetividade estão presentes na organização do seguinte texto. Informo que haverá um curso de atualização em redação oficial a partir do mês de agosto. Venho, através desta, informar que será ministrado um curso de redação oficial a partir do mês de agosto. Informo respeitosamente, por meio desta, que um curso de atualização em redação oficial ocorrerá a partir de agosto. Venho informar que haverá um curso de redação oficial a partir do mês de agosto, curso este oportuno. E venho respeitosamente, por meio deste, informar que haverá um oportuno curso de redação oficial a partir do mês de agosto. Gente, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, ele está perguntando sobre concisão e objetividade. Objetividade é você não ficar dando voltas para falar aquilo que você quer falar, tá bom? É você ir direto ao ponto. E a concisão é você falar todas as informações necessárias com o mínimo de palavras. Você não precisa economizar na informação, mas não é para você ser prolixo, não é para você usar mais palavras do que o necessário. E mais uma dica para vocês, muitas dessas questões desse tipo, vocês vão acertar se vocês lembrarem que o manual de redação da presidência, ele sempre fala que você tem que começar a frase com um verbo direto. Então, se você quer informar alguma coisa, você começa com informo que. Você não é para falar, venho informar, respeitosamente dirige-me a vossa senhoria, oportunamente gostaria, tal. Você corta tudo isso e fala, informo, declaro que o meu currículo está disponível, informo que as minhas férias estão marcadas, tá bom? Então aí, só com essa informaçãozinha, com perdão do trocadilho aqui, vocês já podem quase responder essa questão, né? Que, ó lá, informo que haverá um curso de atualização em redação a partir do mês de agosto. Vocês veem que não sobra nenhuma palavra aqui e ele passou toda a informação que precisava falar. Então, a A é a correta. A B já vem com esse, ó, venho através desta, informar. Errado. A C, informo respeitosamente por meio dessa. Também tá errado, né? Tem excesso de palavras aqui. A D também, porque, ó, venho informar, curso oportuno. Embora na literatura ou numa carta pessoal, a gente acha que pode ficar mais bonito, que pode ficar mais elegante, que pode ficar mais próximo de quem a gente está falando, né? E muitas vezes a gente usa esse tipo de linguajar, a gente usa esse tipo de construção. Na correspondência oficial, a gente não usa, tá bom? Faz parte da padronização, faz parte da coisa ser formal, né? Não ter excesso de palavras. Lembrem-se sempre disso, né? Tem objetivo e conciso, tá legal? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Vamos lá, gente. Olha, aqui tem um texto grande, eu não vou ficar lendo com vocês, porque não importa as informações que esse texto traga, o que eu quero que vocês olhem nesse texto é a carinha dele. Olha lá, Vitória, 31 de março, tal.
Aos senhores administradores da companhia X, eles querem informar que fizeram a revisão da demonstração contábil e que teve o objetivo de examinar o atendimento, o que eles conferiram, o que eles examinaram. Olha o item C, ó, revisão dos fatos subsequentes, que teve ajuste, que não teve, o que foi observado, e aí embaixo ele fala, segue alguns comentários sobre os aspectos formais de determinadas contas, né? Então, e aí quem assina, ó lá, atenciosamente, empresa de auditoria, tal. Então, eu quero que vocês olhem esse texto, não precisa entender o que ele está falando, mas vejam a cara dele, vejam que ele traz uma análise de alguma coisa, o que foi feito, o que foi auditado, o que foi analisado por essa empresa. A pergunta fala assim, conclui-se que a finalidade desse texto é apresentar, letra A, informações de procedimento organizacional realizado de forma pormenorizada. Trata-se, portanto, de uma ata? Não, né, gente? Vamos olhar aqui de volta, ó. A ata, vocês reparam que ela traz um registro de uma reunião, né? Então, não foi uma reunião aqui, isso aqui é um relatório, né? A ata, ela traz quantidade de presentes, quem estava presente, qual foi a data, qual foi o local, e o que cada um falou. Então, lembrem-se, a ata é o registro de uma reunião, tá bom? Então, a alternativa A não é. B, informações de exame realizado atendendo solicitação prévia. Trata-se, portanto, de um requerimento. Requerimento também não, né, gente? Porque o requerimento, ele é um pedido de alguém, né? Ele é um pedido de alguém para o órgão público normalmente. Então, não tem nada a ver com esse texto, requerimento, né? C, resultados de exame realizado em um procedimento organizacional. Trata-se, portanto, de um relatório. E é o que parece, né, gente? Se a gente for olhar, olha lá. É um relatório mesmo, é tudo o que foi feito, tá bom? Olha lá. D, dados comparativos de procedimento organizacional previamente solicitado. Trata-se, portanto, de um ofício. Não, gente, o ofício, ele é como se fosse uma carta. Ele traz uma informação de alguém para alguma outra pessoa. Isso daqui é um relatório mesmo, tá bom? O ofício, ele não tem essa cara. Vão lá no manual da presidência que tem lá os modelos. Visualmente é muito mais fácil vocês decorarem a cara de cada coisa, tá legal? É mais fácil vocês decorarem a cara de cada coisa do que vocês tentarem decorar a definição, certo? E demonstrações contábeis analisadas em procedimento organizacional. Trata-se, portanto, de um edital. Isso aqui não tem nada a ver com edital. O edital é quando você vai à imprensa ou você afixa num local de grande movimento do órgão público algum tipo de coisa que tem que ter uma ampla divulgação, uma intimação, uma citação, um aviso de licitação, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, isso daqui também não é um edital. A alternativa correta aqui é a alternativa C, relatório. Estamos quase acabando, hein, gente? Olha lá. De acordo com o Manual de Redação da Presidência, o correio eletrônico é uma forma de comunicação sem valor documental, uma vez que não existem meios que permitam certificá-lo digitalmente. Isso aqui tá errado, gente, porque existe meio de certificá-lo digitalmente e apenas quando ele tem o certificado digital é que ele tem valor documental, tá bom? B, marcada pela flexibilidade e rapidez no envio, do que decorre uma natural informalidade da linguagem. A linguagem, ela tem que continuar sendo formal, porque ela é uma correspondência oficial, tá, gente? Embora a estrutura não seja, a estrutura seja um pouco mais flexível, a estrutura do e-mail, ela não precisa ter aquela formatação do ofício, tanto margem aqui, tanto margem ali, a linguagem, ela tem que continuar sendo o padrão culto da língua portuguesa, tá bom? Então, vamos ver as outras.
sem estrutura rígida, devendo-se, contudo, utilizar linguagem compatível com uma comunicação oficial. Essa tá certa, né, gente? Acabei de falar. De uso restrito nos meios oficiais, sobretudo pela dificuldade de organização documental. Isso aqui tá errado, gente. Hoje em dia, na administração pública, cada vez mais se está utilizando o correio eletrônico, pela celeridade, pela economia, pela facilidade da gente poder ver em qualquer lugar, né? Então, é um tipo de correspondência que não está restrito, não, pelo contrário, está crescendo. E com estrutura semelhante à dos documentos impressos, daí seu rigor tanto na estrutura quanto na linguagem. A gente já falou, né, que a estrutura ela é um pouco mais flexível, ela não é tão fixa, e a linguagem sim, é uma linguagem que tem que ser o padrão culto. A gente não pode usar, se vocês virem lá a minha aulinha de redação oficial lá no curso do TCM, que a Qualis tem lá para vocês, vocês vão ver, eu falo bastante disso, gente, tá? A linguagem, ela tem que ser padronizada, tá bom? Ela tem que ser o padrão culto e tem que... mais, a redação oficial, ela tem que ter todos aqueles atributos, concisão, coerência, clareza e tudo mais. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questão, o correto é a alternativa C, tá bom? Mais uma de e-mail, gente, porque cai bastante, tá caindo bastante essas perguntas, viu? Quanto ao uso do correio eletrônico nas comunicações oficiais, é correto afirmar que ele pode ser escrito em linguagem formal ou informal. Errada, né, gente? A gente acabou de falar que tem que ser linguagem formal. Carece de flexibilidade para circular entre os usuários. Errado. A grande vantagem é a flexibilidade de circulação. C. É válido desde que não contenha arquivos anexados. Tá errada, né, gente? Porque é bem possível e é ótimo que tenha arquivos anexados. Inclusive, a gente pode anexar ofícios e tudo mais no e-mail, tá bom? D. Tem uma forma rígida e estrutural que deve ser seguida. Errada, a gente já falou que na estrutura ele pode ser flexível. E. Exige certificação digital para ter valor documental. Essa aqui tá certa. Gente, o e-mail, ele só vale como documento se ele tiver o certificado digital daqueles do ICP Brasil. Se ele tiver um outro tipo de certificação, ou se ele não tiver certificação, a outra parte pode aceitar, não tem problema. O problema é que se for levantada a questão de valor documental, se não for aceito, aí a parte emissora vai precisar apresentar o documento expresso, o documento impresso, ou então o e-mail com a certificação digital. Então, se for levantada dúvida sobre a autenticidade, aí ele não vale, tá bom? Mas a outra parte, se quiser aceitar sem a certificação digital, ela pode aceitar, tá bom? Gente, essa aqui é a nossa penúltima questão. É bem facinha também, mas tem uma coisa importante, ó. Além de arrematar o texto, o fecho das comunicações oficiais tem a finalidade de saudar o destinatário. Para autoridades superiores, incluindo-se o presidente da República, utiliza-se o fecho. Ó, eu vou falar uma coisa bem fácil para vocês decorarem e responderem questões desse tipo, que cai um montão. Quando a gente tá enviando um ofício, no caso, para autoridades do mesmo nível hierárquico que a gente, ou servidores do mesmo nível hierárquico ou inferior, a gente cumprimenta com atenciosamente. Quando a gente está falando para autoridades de nível hierárquico superior, é respeitosamente. Ponto final. O Manual de Redação da Presidência da República hoje em dia não aceita mais nenhum outro tipo de fecho, não aceita cordialmente, não aceita sinceramente, com os meus cumprimentos, nada, são só esses dois, atenciosamente e respeitosamente. Então, se vocês virem aqui, ó,
ele está falando de autoridades superiores, incluindo o presidente da República. A alternativa correta aqui é a C, tá bom? Respeitosamente. Acabou. É simples, é só memorizar. Tá bom? Vamos para a nossa última questão, gente. De novo sobre a concisão. Olha como é que cai esse atributo da redação oficial. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Depois de tudo que eu falei, eu acho que vocês vão acertar rapidinho essa aqui, né? Conciso é o texto direto, escrito sem preocupação com as regras de ortografia? Lógico que não, né, gente? A ortografia tem que ser observada, né? Obviamente, tá bom? B, que descreve pormenorizadamente a situação ou o relato do pedido? Não, não necessariamente. A descrição ela tem que ter elementos importantes. Não precisa ser muito detalhado se esses detalhes não forem fundamentais, tá bom? Então a B não é. C, construído de forma indireta, rápido, sem maiores detalhamentos? Lógico que não, né, gente? Tem que ser com o maior cuidado possível. Com os detalhamentos, a questão de detalhamento é assim, pode ter detalhe, desde que o detalhe traga informações importantes, tá bom? Se aqueles detalhes trouxerem informações irrelevantes, eles não devem ser mencionados no texto. É isso que vocês têm que lembrar. Então, a letra C também não. D, formal, elaborado de forma prolixa, que transmite o padrão culto da linguagem. É o oposto de prolixo, né, gente? Prolixo é o excesso de palavras. O conciso são poucas palavras. E, que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Tá certo, gente. A alternativa correta é a E, tá bom? O que é conciso não é para você economizar informação, é para você economizar palavras. Você não precisa tirar palavras que seriam necessárias naquele texto. O que você precisa é não colocar palavras demais. Tá bom, gente? Gente, acabou o nosso evento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero mesmo que tenha servido como um padrão para vocês verem o que a banca desse concurso do TCM de São Paulo pode pedir, tá bom? Eu aproveitei também para trazer algumas informações que estão no curso de teoria, mas eu acho legal vocês saberem algumas dicas importantes para responder. Se vocês quiserem se aprofundar num tema, vão lá no site da Qualis Concursos, né? Como o professor Gustavo falou aqui no início do nosso evento, tem desconto para comprar o curso, tá muito legal, tem muitos professores experientes, a gente tem um curso de teoria, tem o curso de exercício, faz várias atividades, vale muito a pena, tá bom? Bons estudos para vocês, vejo vocês na próxima, até mais!